Então, galera, vamos lá. Dando continuidade ao que a gente estava falando, aqui eu tenho meus valores ou figuras musicais, certo? Então eu tenho as minhas figuras positivas, que são essas figuras aqui, tá? Que são as figuras que eu vou tocar. Essas figuras aqui, se aparecer esse tipo de símbolo, significa que eu tenho que tocar. E eu tenho minhas figuras negativas, que são esses símbolos aqui, que são as figuras que eu não vou tocar, que são conhecidas como pausas, tá? Beleza. Sendo que cada figura positiva, ela tem a sua pausa respectiva. O que é o mais interessante de a gente saber dessas figuras? Que cada figura dessa é dividida por tempos. Cada figura dessa tem a quantidade de tempo. Então, exemplo, eu tenho minha semibreve. Minha semibreve tem 4 tempos. Mínima, 2, semínima, 1, colcheia meio, semicolcheia 1/4, fuso 1/8, semifusa 1/16. Beleza, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Então, a gente vai sempre utilizar um compasso, que eu deixei uma folha aqui preparada. A gente sempre vai utilizar um compasso que a gente chama de 4x4 ou derivados de 4. Mas isso daí depois eu vou explicar para vocês. Vamos pegar isso daqui direto. Então, aqui eu tenho a minha semibreve. Quantos tempos tem a minha semibreve? 4. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar em cima de tempos. Quanto vale um tempo num compasso 4x4? Né? Por que eu estou utilizando o compasso 4x4? Porque é o compasso mais utilizado. Né? O que você mais vai encontrar em termos de leitura vai ser leitura 4x4. É quase que uma unanimidade. Você vai encontrar um 6x8, até uns compassos um pouco mais compostos, mas você entender em cima do compasso 4x4 já vai te dar um ganho de leitura, assim, algo absurdo. Né? Coisa assim de... A grande maioria das músicas, vamos dizer que coisa de 90% é 4x4 ou até mais. Entendeu? Então é muito voltado para 4x4. Beleza. Depois eu vou explicar o que significa esses compassos. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Então aqui eu tenho um tempo. O que significa esse um tempo? Que em um tempo eu vou contar de 1 até 4. Ah, poxa, então você está querendo dizer que a semibreve eu vou contar de 1 a 4 quantas vezes? 4 vezes. A mínima, 2 vezes. A semínima, 1 vez. Beleza? Logo vou falar da colcheia. Então, logo de cara, então se aparecer uma semibreve para eu tocar, vamos dizer que eu estou lá, aí eu tenho uma partitura, estou usando uma folha comum, e aparece uma semibreve. Isso significa o quê? Que eu vou contar até 4 vezes. Isso mesmo. 4 vezes. Ou seja, eu vou tocar apenas uma figura. Quantas figuras eu tenho? Não tenho só uma? Então eu vou tocar ela uma vez. Então eu vou tocar ela 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, contei ela 4 vezes. Então o que acontece? Então eu utilizei uma semibreve. Ah, se por acaso eu estou lá, eu tenho uma semibreve e aparece outra. Vai ser a mesma coisa. Isso daqui eu vou contar de 1 a 4, 4 vezes. Isso daqui de 1 a 4, 4 vezes. Beleza. Se aparecer um exemplo, uma mínima. Vou aproveitar aqui para mim. Vamos dizer que apareceu uma mínima. Eu vou contar até 4 quantas vezes? 2 vezes. É o mesmo esquema. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Uma mínima. A segunda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Foi. Sendo que, logo de cara, essas duas figuras aqui, dificilmente você vai ver elas na bateria. Muito difícil. Por elas ser figuras que utilizam muito tempo, você não terá muita utilidade nela. Você vai ver, sim, daqui para baixo, a semínima, a colcheia e a semicolcheia, que a gente vai falar no próximo vídeo. Então aqui eu tenho uma semínima. Quantos tempos eu tenho numa semínima? Um tempo. O que significa que eu vou contar de 1 até 4. Bem simples. De 1 a 4. Mesma coisa que a gente acabou de fazer. Sendo que a semínima, eu vou contar quantas vezes? Não vale um tempo só? Então eu vou contar uma vez. Apenas isso. Então aqui, quando aparecer, vamos dizer que aqui, eu tenho aqui, ó, 2 semínimas. O que significa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, o que acontece? As notas, elas sempre vão ser feitas dessa forma. Então, aqui, o que eu tenho aqui agora?
eu tenho uma colcheia. Quanto vale a colcheia? A colcheia não vale meio? Aí a gente vem para matemática extremamente difícil. Qual a metade de 4? Isso mesmo. Metade de 4, quanto que é? É 2? 2. Então, cada colcheia eu vou ter quantos números? 2 números. Então, para eu completar um tempo, eu preciso de quantas colcheias? Olha que matemática difícil. Quanto que é 2 mais 2? 4. Não é isso que a gente aprende? Então, ou seja, para eu completar um tempo, eu preciso de ter quantas colcheias? 2 colcheias. Vou aproveitar isso aqui, ó. 2 colcheias. Então, eu com 2 colcheias, eu tenho quanto? Um tempo. Então, eu sempre vou atrás disso daqui. Então, quando você vê aquela nota, tá vendo aqui que eu tenho um colchete, o nome disso aqui é colchete, tá? A gente tem cabeça, haste e colchete. Mas tá vendo aqui esse colchete aqui, ou pauzinho, muitos falam pauzinho, tá vendo isso aqui? O que acontece? Em vez de eu colocar dessa forma, a maioria faz isso, ó. Então, quando você vê essa nota aqui, o que significa? São 2 colcheias. Essas 2 colcheias estão representando o quê? Lembra que eu falei lá no começo? Que a gente sempre trabalha em cima de quê? Tempos. Então, aqui eu tenho um tempo. Beleza? Ah, beleza, cara. Mas aí como é que vai ficar a minha contagem? Essa figura eu não falei que vale 2 números? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a colcheia. Vou colocar a mesma colcheia, ó. Colcheia. Beleza. Eu sempre vou começar onde? Do meu primeiro número, número 1. Então, aqui que número vai ser esse? 1. Qual o número que vem depois do 1? 2. Então, essa figura aqui vai valer o quê? O 1 e o 2. Qual o número que vem depois do 2? 3. Eu não falei que são 2 números, ela não vale 2 números, então vai ser o 3 e o 4. Ah, beleza. Sendo que eu vou tocar aonde? Vou até pegar um outro piloto aqui. Eu vou tocar onde? Vou tocar no 1, que vale 1 e o 2, e vou tocar no 3. Então, na hora de tocar, onde que eu vou tocar? Eu vou tocar no meu número 1 e no meu número 3. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, é isso daqui que aparece toda hora, em todo caderno de música, estudo, tudo mais. É isso aqui. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade.